Tu tinhas quantos anos quando isso 43. aconteceu? Ok, e o que é que andaste a fazer antes disso? Pois, andei-me a preparar para esse momento. Como assim? Isso aconteceu porque, eu não sei, eu ainda nunca, já me debrucei bastante sobre isso, porque naturalmente trata-se de uma reflexão do indivíduo sobre si próprio. Sim. E tem a ver com a história do caminho, não é? O caminho que em tantas culturas é referido, o path, Sim, o destino, o o objetivo. destino, o objetivo, o grau, em suma, o grau. Eu tive sempre a sensação que estava a fazer coisas que não gostava, especialmente, isto profissionalmente, não é? Sim. E que, embora dali adviesse rendimento económico, não é? Pecuniário, que me permitia continuar a minha vida, era casado, isto já era idade adulta, naturalmente, mas a questão começa muito mais cedo. Eu acho que foi o facto de ter 14 anos no 25 de Abril e não ter até aí, não tinha informação basicamente sobre nada. Sim. Como teria toda a minha geração, à época. Havia uma geração acima, esses sim, já tinham feito mais de 69 em Coimbra, coisas do género, portanto, esses eram mais velhos. Sim. Claro, tinham à época 20 e tais. Já eram de uma geração. Pois, é uma geração, a bem dizer, já diversa da minha. E então, de repente, aquilo foi o despertar do mundo novo, o 25 de Abril de 74, a Revolução, abre-te a pestana, por assim dizer, e envolvi-me em tantas coisas. Tantas ações, curioso, algumas delas de índole cultural, artístico, como entendem, como quisermos referir-nos a isso, e no entanto, à época, isso não me chamou a atenção, não sei, talvez porque o meu pai via em mim sempre um técnico, um indivíduo ligado a uma questão tecnológica qualquer, porque ele o era também. Sim, para passar a minha mãe que não via nada em especial, porque tanto lhe fazia. Enfim, o estar num meio pequeno, eu cresci, embora em muitos sítios, mas a base era sempre uma pequena aldeia no Ribatejo, embora tenha crescido um pouco em África, em Angola, tenha crescido um pouco também à beira-mar, na zona de São Pedro de Moel, Leiria, Sim. andei por aí, Santarém também, mas essa pequena aldeia era de facto. E acabou por se transformar na altura, no sítio, no local, no terreno de intervenção de uma coisa que ainda não percebia o que é que era. Eu sabia era que tinha que fazer coisas, tinha que me envolver em coisas, tinha que excitar as pessoas para coisas. E então aconteciam de facto coisas, mas era mais termos uma rádio clandestina, um FM clandestino com um emissor de 4 watts. Desafiar a ordem, não é? Desafiar a ordem, exatamente. Uma discoteca clandestina onde dávamos festas. Até que depois a ordem imperou, não é? E coisas desse género. Isto tudo tendo sempre como ponto de partida qualquer associação cultural, desportiva, que entretanto era criada. Ora bem, tudo isto, toda esta questão, e crescia, a minha adolescência foi basicamente este frémito todo. Sim. Poder-se imaginar que então daí um gajo facilmente se ligaria às artes, ou uma coisa assim do género, ou à vida pública. À vida pública esteve quase, porque também me envolvi politicamente em campanhas de rua e com toda a força. Isso foi notado e depois houve um determinado partido que achou que eu tinha que ser de alguma forma porta-estandarte regional da sua vontade, dos seus desígnios. Mas eu não estava nada para aí virado. Que partido é que era esse? Era um partido, curiosamente, posso dizer, é o PPD. Ok. Era o PPD de Sá Carneiro à época. Houve curiosamente na minha geração quem entendesse, eu não sei se era pelo facto de lá está, toda a informação que nos veio foi no pós-25 de Abril. Sim. E num primeiro momento eu aderia às causas mais radicais, sei lá, como as do MRPP ou de partidos que já nem existem, como a Liga Comunista Internacionalista, a LCI. Vamos para o outro extremo com o PPD. Ou mesmo o PRP, as Brigadas Revolucionárias, do Partido Revolucionário do Proletariado, que mais tarde veio a ser muito conhecido por causa da questão do hotel. Ainda hoje tenho um amigo que conheci muito mais tarde na vida, mas que é um amigo que era nessa altura um dos maiores ativistas desse tipo de extremismo revolucionário.
Mas alegremente eu convivia com estes ideais e achava que sim, que era importante. Era importante para o povo e para tudo, para a sociedade, esta abertura e esta vontade, esta vontade quase de um revolucionarismo, ou de uma, como é que é dizer, não vou dizer cego, mas de facto ninguém parava muito tempo a pensar sobre o caminho. Alguém dizia isto por aqui, vai lá, então as coisas funcionavam coletivamente. Infelizmente hoje em dia estamos de uma forma mais subtil a regressar a uma maneira muito fácil de lidar com massas e de as maniatar, manipular, conduzir, etc. Mas isso são outros 500. Não, e nessa são altura, outros 500. Nessa altura era quase, a liberdade de era a liberdade de, exatamente, de contestar, e o facto de alguém contestar sim. já te fazia per si querer alinhar. Sim. Se é contestatário, então eu estou aí. Sim, percebo perfeitamente. Sem perceber às vezes que o contestatário podia ser para um lado ou para o outro, isto da forma que entretanto as coisas se alinharam com as esquerdas e as direitas e, enfim, e por aí fora. Ora bem, mas esse convite do PPD... este convite do PPD foi vindo aflito, para o negar, porque eles chegaram a ir à casa dos meus pais, pressioná-los, porque tinham que me pressionar a mim, porque era importante. Pronto, e entretanto também tive a oportunidade de, nessa altura, sair lá da minha aldeia, e nem foi quase um imperativo, vir para Lisboa trabalhar, começar a trabalhar. Não havia à época a possibilidade da família, não havia à época a possibilidade de... Ninguém acreditava muito que eu conseguisse fazer um curso superior, uma licenciatura. Porquê? Ninguém acreditava. Porque eu estava com esta existência toda completamente anárquica, à margem. Só eu é que a entendia, só eu é que gostava dela, a minha família tinha muita dificuldade em lidar com isso. Não obstante, o que eles também não entendiam é que eu ia tendo bons resultados escolares. Isto trata-se do liceu, à época ainda não havia, os cursos não tinham a mesma designação que têm agora, nem eram alinhados da mesma forma, claro, como toda a gente sabe. Então era o curso dos liceus, o curso complementar dos liceus. Mais tarde, portanto, o chamado sétimo ano, que era o sétimo ano. Agora o sétimo ano são 7 anos de escolaridade somados. Sim. Na altura já eram 11, o sétimo correspondia ao 11º. E então, embora eu tivesse boas notas, no ano a seguir, como período transitório para entrar na faculdade, havia uma coisa que inventaram à época que se chamava o ano propedêutico. O ano propedêutico era um ano de aulas pela televisão. Os meus pais ficaram muito aflitos, que era um ano eu em casa, ou próximo de casa, ou muito próximo de casa. Mas para ver televisão, não é? Não, nem era bem para ver televisão, era eu um ano inteiro, na perspectiva deles, sem trabalhar, sem fazer. O que é isto? De ver televisão, aulas pela televisão? Aquilo confundiu-os um bocado. Então pressionaram-me um pouco, de facto. Eu também não leio nunca isso a mão. Isso eu não quereria antes de ir trabalhar e tal. E houve uma oportunidade de vir para Lisboa e assim foi. Portanto, vim para Lisboa. E vim para Lisboa dos 18 aos 19 anos, portanto, muito cedo. E comecei a viver sozinho com essa idade. Pronto. Uma coisa que é muito difícil hoje em dia uma pessoa viver sozinha em Lisboa aos 18 aos 19 anos. Aos 18 aos 19 anos, exatamente. Ao preço das casas. Os meus primeiros empregos aqui em Lisboa terão sido no porta a porta, a vender enciclopédias e coisas no género. E pronto, e fui fazendo outras coisas. Não vou enumerar porque ao todo, até eu chegar aos tais 43 anos, com este questionamento, que foi uma coisa que se instalou durante a minha adolescência, que era esta questão sempre de quem sou eu, de onde venho, para onde vou, mas em termos coletivos, quem somos nós, mas o que somos, afinal, o que posso eu valer, o que posso eu fazer por mim e pelos outros e pelas coisas, como disse. Eu acreditei que era no mercado de trabalho, depois era por aí, todos os indícios eram esses. Eu não me relacionava com ninguém especialmente relacionado com o melhor ligado ao meio artístico, nem nada disso. E então disse para mim próprio, bom, vamos trabalhando, olha, vamos fazendo coisas e logo hei de tropeçar naquela que me ia dar prazer fazer e que ainda por cima ser remunerado por isso. Sim. E pronto, e foi uma tal quest, tal... Mas estiveste nessa quest então até aos... Até aos 43 para os 44 anos. Não vou enumerar, mas eu tive 14 profissões diferentes, ou seja, eu
sou capaz de executar 14 funções diferentes. Entre algumas, refiro apenas soldar, por exemplo. Soldar tubos, de topo a topo, que é uma coisa muito complexa. Mas também trabalhei na indústria do vidro, trabalhei nos caminhos de ferro. Não trabalhei só em Portugal, também em outros países, no estrangeiro. Sim. Enfim, tive 14 profissões diferentes. E quando conheci o teatro, era à época responsável por um departamento numa empresa de metalomecânica que estava envolvida num projeto extraordinário, que era o acelerador de partículas do CERN, em Genebra. Uma parte do acelerador, cerca de 40% dos módulos foram feitos cá. Que é uma coisa que não se fala muito, não se fala muito, foram feitos cá. Numa empresa no centro do país, no Ribatejo, e eu por acaso era lá que estava a trabalhar à época e entretanto tinha progredido também, porque foi uma coisa que me correu sempre bem, foi nas empresas por onde passei, nas indústrias por onde passei, nos empregos que tive e nas diversas funções. Sim. Fui sendo sempre reconhecido como tendo qualidade, capacidade, e era-me dada a oportunidade de subir, enfim. E aí tinha chegado, não podia ir, era responsável, diretor de um departamento de logística e compras. Ora, não tem nada a ver comigo, claro. Aliás, foi aí que tu não é que nenhum dos empregos teve nada a ver comigo. Sim, daí eu tenho sempre que mudar. Sim. Não, e depois em simultâneo com isto, há a tal ida ao teatro. Há aquele famoso dia que já referimos, mas em off, creio eu. Eu contei a história toda em off. Mas aposto que queres um resumozinho mínimo. Mas antes disso só perguntar uma coisa, porque acho que o teu caso é muito singular, porque pelo menos aquilo que a maior parte das pessoas, ou aquilo que a maior parte dos clichês nos dizem, é que a pessoa a partir de uma certa idade, muito novo, já sabe mais ou menos o que é que vai seguir, ou tem mais ou menos uma ideia, mas tu de facto tiveste até aos 43 anos a experimentar. E eu só queria perguntar quantas vezes é que tu bateste com a cabeça na parede ao longo da tua vida, tipo a pensar, não é isto, o que é que será? As coisas começavam normalmente interessantes, porque eu mudava precisamente porque me tinha cansado da coisa anterior e que ninguém compreendia. Cada vez que me despedia, como imaginas, tinha que falar com os chefes. Sim. Ou com os responsáveis de recursos humanos, enfim, dependendo da dimensão que tive. Eu cheguei a estar em empresas nacionais. Bom, eu fui cheminot, que é em português é ferroviário, a expressão é francesa. Fui ferroviário nos caminhos de ferro suíços, que é só a relíquia suíça. É o creme de la creme. É o creme de la creme. Portanto, tive coisas. Ora, para sair de lá ninguém compreendia. Mas você vai embora porquê? Isto é só vantagens, você ganha balúrdios, você está aqui ótimo na Suíça. Vai ser pai, etc. Olha, precisamente por causa disso, vou ser pai. Então e vai-se embora, claro, um filho não cresce cá. Quando tu dizes isto a alguém, nomeadamente a um suíço, não ficas bem na fotografia, claro. Mas tinha que escrever cartas de despedimento, porque ninguém aceitava assim de bom grado. Não, porque... É por um lado porque gostava do teu trabalho. Pois, exatamente, tinha o cuidado. Eu tinha a impressão que eu tinha que explorar a coisa a fundo. Então, eu estou bem aqui? Será que é isto? Encontrei a coisa certa? Então vamos lá perceber isto, tudo bem, e ser bons nisto. Sim. Ser bons nisto, como sempre fui muito exigente comigo próprio. Pronto, nisto também o era, naturalmente. Sim. Claro, até que chegava ao ponto, isto normalmente durava, o costume, 2, 3 anos. Em que, pronto, já conheço isto tudo e agora o que é que eu faço? A vida de repente começava a ser monótona. E eu tinha que mudar ou de país, ou de região, ou de cidade, ou de emprego. Depois a minha ex-mulher, que não a minha atual companheira, quer ser atriz, a minha ex-mulher também era enfermeira e também tinha alguma facilidade e versatilidade em mudarmos, e então alinhou sempre comigo, andámos neste ramo até essa altura. E pronto, e nessa altura então eu tropeçar em 2003, há um amigo que me diz, olha, eu estou a fazer, eu sei que tu gostas das aventuras do Corto Maltese, das histórias do Prato e tal. Conhecemos desde crianças, claro, é um amigo de infância, e eu estou a fazer teatro, pá, coisa que eu desconhecia, que ele fazia, e eu, o teatro em si, claro, não tinha o mínimo contacto com o teatro, via cinema. Teria visto um teatro popular nos anos 70. Tipo teatro revista? Teatro revista, uma coisa assim. E então
E ele diz, pá, mas eu não me apetecia muito, mas eu disse, olha que é interessante, pá, o Corto Maltese. Eu, olha, mais que não fosse para perceber que era impossível de concretizar aquilo, porque achei que era difícil de concretizar. Então, mas não há. Eu nem testemunha de um possível desastre. Exatamente, de um flop. E lá fomos, um domingo à tarde, que era uma matiné, era um domingo à tarde. E fiquei realmente, depois rendi-me, fiquei deslumbrado com o que vi, a forma como estava resolvido e a veracidade que podia haver, a veracidade e a honestidade que podia haver na transposição de uma coisa que não era óbvia, de transpor para o teatro. Fiquei a perceber também que o teatro podia ser muitas coisas. A ideia que eu tinha do teatro era aquela distância entre o palco e a plateia, o espectador na plateia e está alguém no palco que te vai contando umas coisas e tu eventualmente adormeces. Era essa a imagem que eu tinha. Sim. Eu percebo essa imagem, não depois, concordo. Então, claro que hoje em dia a modifiquei radicalmente. Claro, obviamente. Mas então fui logo à primeira, fui envolvido numa peça, ou enquanto espectador, naturalmente, numa peça de teatro imersivo e em espaço não convencional. Eu não sabia sequer o que era imersivo, claro, e sabia lá se estava ou não num espaço convencional para o teatro. Achei que era tudo muito original, muito interessante. E percebi, de repente também fiz essa reflexão. Espera aí, eu cada vez que tropecei na originalidade, de essência ou de fundamento artístico, eu gozei muito, eu fruí imenso. E a minha palavra-chave ao longo da existência foi sempre essa, fruição. É o meu leitmotiv, fruir a existência, enquanto cá estou. Desculpa. Não, é só para matar. E então, de repente, espera aí, afinal, cada vez que eu, na vida, ao longo da vida, fui tendo emoções que realmente me enchiam e que eu era obrigado a uma certa ginástica mental, não era um raciocínio lógico, eu tinha que abstrair mais, eu tinha que entrar noutros territórios do pensamento para gozar com aquilo. E o exercício agradava-me por um lado e por outro dava-me de facto gozo, retribuía-me. Então, peraí, a arte é isto, pá. E o teatro tem estas coisas também, então se calhar eu sou daqui. Foi logo, nesse mesmo dia, preenchi lá uma ficha e perguntei quando é que podia. Não foi fazer teatro, sim, mas ajudá-los em alguma coisa, quando é que fosse carregar umas caixas, uma coisa qualquer, vender uns bilhetes, enfim, qualquer coisa, só para estar ali, para beber mais daquilo. Como eles tinham horários irregulares, eu continuava a manter a minha profissão de diretor de departamento de uma empresa de metalomecânica, à época, e então lá ia ao fim de semana, mas logo ao fim da segunda vez ou terceira que lá fui, um fim de semana a ajudá-los, foi-me proposto se eu queria fazer um papel naquela própria na mesma peça, e disseram-me, olha, é o Major O'Sullivan, é o herói negro da história do Corto, não, mas da Irlanda em si. Sim, que aparece exatamente, e que aparece plasmado lá pelo prato nesta aventura do Corto Maltese. Concerto em Ó menor para harpa e nitroglicerina, que é um título também muito, muito interessante. E a peça tinha de facto este título. Sim. E então, pronto, foi isto. Olha, a partir daí, então faço o meu O'Sullivan. A primeira vez que me expus foi transcendental. A emoção que se instalou em mim, porque eu varejei. Os teus pais foram ver? Não, os meus pais não foram ver. Felizmente não foi ninguém ver, o meu conhecido, exceto quem já me conhecia, como o caso do meu amigo que me tinha levado para lá, em certa medida. E que era o Corto Maltese. E com quem eu contracenei, que foi isso que a grande confusão foi esta. Ainda se eu tivesse a grande contracena fosse com um perfeito desconhecido, exatamente, mas não, é com o Paulo. Mas eu conheço o Paulo desde sempre, então como é que isto agora vai acontecer? Então, isto não pode ser verdade, vão reparar que eu o conheço, estás a ver o meu nível de preocupações. Ora, claro, eu sei, hoje em dia sei, todos nós atores sofremos muito antes, nomeadamente, de uma estreia, como é que isto vai ser, né? E há muita angústia, há muita tensão, há muita palpitação, mas hoje estão relacionadas com outros aspectos, nomeadamente com os jogos coletivos, como é que as coisas correm, porque sim, tu podes estar seguro por ti, mas tens... Será que os outros também... Será que está tudo naquele nível que vamos vender bem o nosso peixe, entre aspas, ou vai haver fragilidades aqui ou ali, ou há isto que não ficou tão bem resolvido, enfim. Mas não, as minhas preocupações eram de outra índole, era eu, o meu vizinho Paulo, e as pessoas a olharem o que é que vão pensar.
Olha, foi, não sei, superei-me imenso. Mas Aquilo correu bem, correu bem. não imagino, eu gostava muito de ter visto, porque assim que estava a ler os sítios onde tu tinhas parado, nível artístico, e vi essa peça, pensei, pá, gostava de ter visto isto. Só que ainda era muito novo, mal sabia que era o Corto Maltese nessa altura, só o Asterix e o Tintin, ainda só tinha 7 anos, portanto era muito novo ainda para ler o Corto Maltese. Mas eu o que eu acho piada é que o teu percurso de vida é um bocado como o Corto Maltese, não é? Porque tu andaste sempre em várias aventuras, Sim, em certa medida, é. sempre à descoberta de... Pois, sim. Essa personagem, portanto, também era... Sim. Marcou-te de alguma maneira, não é? Olha, sim. E tem tudo a ver com o espírito que se instala no pós-25 de Abril de 74. Tem um pouco a ver também com esse espírito, com o espírito libertário. Sim. Libertário. Aliás, foi a ideia que eu melhor comprei e que ainda hoje aprecio particularmente, são as ideias associadas ao anarcossindicalismo e ao espírito libertário que a ele está associado. Portanto, a ligação ao PPD ficou-se por aqui. Não, a ligação ao PPD ficou-se por ali, pois, exatamente. Foi ascensão e queda, foi brutal, porque eu desapareci de lá, inclusive, não é? E vim para Lisboa, como há pouco referi, e aí começou a minha epopeia dos tais muitos e múltiplos trabalhos. Em Portugal, em França, na Suíça. E tu há bocado estavas a dizer, quando estavas na Suíça foi na altura em que ias ser pai, não é? Sim, isso foi, exatamente, aproveitei essa boa desculpa para me vir embora, mas foi mesmo verdade, eu não concebia a ideia de que um filho, no caso uma filha, a minha filha mais velha, nascesse lá e crescesse lá. Não. Acho a Suíça um país extraordinário, paisagisticamente, organizacionalmente. Sim. E depois com uma sociedade, é um Estado policial em certa medida, em que cada cidadão é polícia do próximo e assim sucessivamente. Ou seja, está perfeitamente instalada, assumida e aceita por toda a população. Uma teia nem sentem que isso possa ser uma denúncia, mas eu acho que isso entra perfeitamente na esfera do privado da pessoa. Depois isso é usado, pode ser usado como forma de atacar terceiros que não te agradam, ou porque uma vez tiveste uma zanga e resolves fazer uma denúncia qualquer. Enfim, são questões, não é bem a nossa sociedade. Portanto, não, felizmente não, mas isso de facto é um ambiente muito estranho. Não, eu não digo que toda a Suíça seja assim, nem todos os suíços sejam assim, mas sentia-se muito isso, sentia-se... Não sei, uma sociedade estranha. Se calhar é por causa daquilo que o Orson Welles dizia, não é? Que noutra sociedade, como com os Borgias, que deram origem a não sei quantas coisas boas, e que a Suíça sempre neutral só tinha dado origem ao Colégio de Cook, se calhar isso sentiu-se também. E há as miniaturas dos comboios, por aí daí os comboios, os caminhos de ferro terem essa super importância. E o chocolate, pois. O chocolate é transportado nos comboios, nos túneis dos Alpes. Mas não, olha, eles têm bases aéreas nos Alpes, em túneis, alçapões que se abrem no meio das montanhas, de repente isto não é do 007, é mesmo verdade, eles têm mesmo, é mesmo assim, porque eles não têm onde ter outras. Sim. E então têm instalações militares subtilmente disfarçadas em sítios. Não sei se isto se pode dizer publicamente, mas acho que é público. É verdade. Não, é assim um país sui generis. Não é um país onde eu, português, ou tu, português como eu, e aqui crescido, Sim. e aqui moldado em certa medida. Sim, não nos conseguiremos habituar não a isso. Não conseguiremos nunca habituar a... Não, embora haja muitos dos nossos... como é que é dizer? Conterrâneos, sim, conterrâneos. A viverem lá e super habituados e acham que é o supra-sumo. Pronto, porque a dose de questionamento, essa velha coisa do questionamento, que cada um de nós padece, porque em certa medida o questionamento pode ser um padecer permanente associado à vida do indivíduo, mas todos nós os questionamos. Agora, depende da quantidade, do volume desse questionamento. Qual é o índice? Há pessoas que se calhar fecham os olhos um bocadinho só para poderem continuar, não é? Nessa bela vida. Mas olha, isso, portanto, tu saíste da Suíça foi há quanto tempo, mais ou menos? Foi nos anos 90, em 93, 94. Portanto, a tua filha agora já tem mais de... Tem 25, faz 26 anos. E tenho uma outra filha, que tem 20 anos de diferença. Okay. Fruto desta minha segunda relação e que vai fazer 6 anos. Uma vai fazer 26, outra 6, tem 6 anos. Eu, ao invés de ser avô, quando devia ter sido avô... Não, ainda era um bocado prematuro também para a minha filha mais velha ser mãe. Mas, depois, em vez de ser avô, acabei pai.
não foi fácil pensar, considerar essa possibilidade quando me vi perante a mesma. Sim. Não foi fácil assumir que já estás numa fase da tua existência em que pensas mais em ti. Estás mais focado em ti, em defender-te da vida, ganhaste, adquiriste uma consciência outra. Mas se calhar até essa é a melhor fase para ser pai, não é? Porque Pois, já mas passaste isso, por tudo. porventura chegas a essa conclusão a posteriori, claro. Mas antes questionas-te imenso. Será que eu tenho cabedal para isto? No fundo, usando uma expressão... Sim, mas quando foste pai pela primeira vez já tinhas mais de 30, não é? Tinhas 30. Também já tinha 30 e tal, Eu exatamente. estava a dizer em comparação às pessoas que são pais aos 20 e poucos, ou 20 e muitos, não é? Teria sido um terrível, não sei se um mau pai, mas teria sido muito complicado eu ter sido pai antes da idade em que depois fui pela primeira vez aos 34, Depois ganhas outra bagagem. 33. Eu não estou a dizer isto porque eu não sou pai, Não. mas imagino, não é? Quer dizer, Eu não teria sido um bom pai aos 20 e tal anos. Embora me tenha casado com 23 anos, numa fúria tremenda de casar. E depois eu e a minha ex-mulher, à época, companheira, esposa, tivemos sempre uma consciência que estávamos. Nós mantivemos esse espírito muito aberto da relação com a vida e com as coisas. Então, saltitando para aqui e para lá, sentíamos que não era uma vida que fosse propícia a que uma criança crescesse. Gostávamos de sair à noite, de sair com amigos, de estar com amigos. Ora, isto tudo. não podias Havia fazer. quem o praticasse, havia quem o fizesse, tínhamos amigos que o faziam, com as crianças a reboque, e isso gostava-nos imenso. Gostava-nos imenso ver que alguns pais, nossos amigos, que entretanto já tinham gerado descendência, que levavam as crianças, sei lá, para um bar. Sim, não faz muito sentido. É uma coisa que hoje em dia tu serias apontado a dedo, mas nos anos 80 ninguém leva a mal. reparava nisso, acredito. Mas estava a fazer esta pergunta das idades das tuas filhas porque sinto, pelo menos porque estou perto da idade da tua filha mais velha, e sinto que a nossa geração pedem muito de nós muito cedo, ou seja, pedem, Sim. não sei se tu sentiste isso Cada com a vez tua mais, filha, acho não é? que cada vez mais. Achas que hoje em dia, sei lá, seria todas. possível tu fazeres, tipo, estares aquele tempo todo a tentar descobrir o que é que ias fazer? Pá, eu sinceramente eu não sei se conseguiria ser assim hoje em dia. Não, eu nem aconselho, sinceramente não aconselho a ninguém. Parar à porque- Suíça. Não aconselho a ninguém esta questão, esta trajetória que eu fiz para chegar a este grande ponto de encontro que foi tropeçar, em certa medida tropeçar, no teatro e descobrir que afinal, aos 43 anos, o que eu quero mesmo é ser ator. E perceber que, para começar, naturalmente comecei numa companhia amadora, semi-profissional, havia uma componente da companhia que era profissional, uma parte apenas, Sim. e depois uma massa relativamente anónima, da qual eu fazia parte, ao início, de colaboradores, pertences a atores e atrizes que faziam as coisas com os outros, com aqueles que tinham escola, que tinham feito formação ou no conservatório, ou nas escolas superiores de teatro, escolas superiores de educação na vertente de teatro, enfim, todos eles. Havia ali um núcleo de 6, 7 atores e atrizes, e o encenador, naturalmente, que tinham e têm a sua solidez teatral em termos de conhecimento adquirido. E eu cheguei ali e de repente tinha que fazer com eles. E percebi que nestes primeiros tempos, mesmo não sabendo então o que é isso, de haver várias possibilidades de abordar, ou vários processos para chegar a um personagem, vários métodos, um dos quais o método, conhecido pelo método do Strasberg, Exatamente. muito popularizado pelos cursos da Actors Studio. E eu percebi que então, a priori, para começar, sou um ator de método. Porquê? Porque o que eu tinha era o meu background profissional e de experiência de vida toda, tudo o que fui referindo até agora. E naturalmente foi intenso e detalhado na abordagem à vida e às coisas com as quais me confrontava e me relacionava. Não me ficava nunca pela nata, nunca consegui ficar pela nata das coisas. Sim. É até doer a cabecinha mesmo.
tenho que perceber, compreender, entender, assimilar e depois fazer a síntese com toda a informação que já tenho. Sou obrigado a isso. Sinto-me nessa obrigação, sempre me impus essa obrigação. Eu hoje sou sempre resultante, portanto sou síntese de ontem, mais um momento. E isto, ou tu paras com isso, não é? Ou não fazes. E então podes viver na Suíça e ter filhos lá. E uma data de outras coisas. Sim. Ou ter um lugar reservado numa bancada aí de um estádio qualquer. Ou no campo pequeno. Enfim, podes fazer uma data de coisas. Se parares com o exercício. Se o continuares, não consegues. Sim. Cada vez te questionarás mais. Cada vez padecerás de maiores ansiedades relativas a coisas que às vezes parecem não ferir a suscetibilidade do comum dos mortais e a ti atingem-te lá mesmo no âmago. Enfim, não é uma vida fácil, não recomendo a ninguém, mas ao mesmo tempo, cada vez que olho para trás, exatamente, era essa a minha munição e foi assim que comecei. Pronto, depois fui lendo muitas coisas, fui percebendo que afinal tudo o que eu imaginava sobre a forma de fazer, eu cheguei lá de forma empírica, pelo senso comum, mas está tratado academicamente, não é? Porque é isso que a Academia faz, no fundo. Estou tramado. Entretanto, eu fiz, uma das coisas que fiz nestes últimos anos foi um mestrado. Também queria falar disso. Esse mestrado, podemos falar já. É curioso que eu agora ia dizer mal na Academia e não deixarei de o fazer, porque esse mestrado foi mesmo só por causa disso. Que é, eu tenho um problema com a Academia, que é, acho que a Academia, basicamente, bom, a Academia tem coisas extraordinárias, mas há aspectos da Academia que não são assim tão magnânimos, digamos. Porque é que tu quiseste porque a Academia pega em muito senso comum e depois com teorizações à volta do senso comum, com citações enfim, complica o óbvio. Ou melhor, mistifica o óbvio. E depois esse nível de mistificação tem qualidade ou não. Porque tu até admites que o óbvio, aquilo que para ti é o óbvio, depois te seja dado de forma mistificada, elaborada, mas se essa, exatamente, a perspectiva, eu no meu caso pessoal, raramente mudo a perspectiva. Não, ou pelo menos dar-te uma informação que tu, mesmo que olhasses para aquilo pode-me complementar, de facto, a visão que eu já tenho da coisa, naturalmente, e sustentá-la, então lá está, na forma organizada que a Academia quer, não quer que tu produzas pensamento se não for nesse processo. E então lá fiz o meu mestrado, aliás, correu bem e até me foi proposto, coisa que eu declinei, publicar o meu escrito final. Que era um estudo sobre os artistas unidos. Sobre os artistas unidos, baseado na figura, centrado na figura do Jorge Silva Melo, pessoa, encenador, diretor de companhia, de teatro, regista, tudo o que quisermos, que eu estimo imenso, que aliás estimo como do melhorzinho que temos em Portugal, dos que eu mais aprecio. Eu gosto muito do teatro dele. É um teatro muito quase que umbilicalmente ligado ao cinema por causa da imagética, da forma como ele nos é dado, a luz, a cor, a imagem, os atores, o movimento, os ritmos. Eu gosto muito daquele teatro dele. E então lá passei uns meses muito divertidos a absorver tudo o que havia à volta dos Artistas Unidos, pensando que ia escrever sobre os Artistas Unidos e depois achei que não. Isto continua a depender, estes projetos dependem sempre de uma só pessoa. E depois, claro, foi fácil de verificar que já tinha sido assim, e até com as pessoas com que ele se foi cruzando ao longo da vida, onde ele andou, com o Streller em Milão, com o Stein em Berlim, enfim, com o francês, cujo nome agora não me ocorre, em Paris. Então, ele esteve naqueles sítios onde já eram figuras, como ele se veio a tornar, que catalisavam as vontades e que a coisa só acontecia porque de facto aquelas figuras existiam, porque senão lá está, a malta primeiro que se organize tem alguma dificuldade. E pois então esta minha coisa com a Academia foi, então bora lá fazer este mestrado, bora lá escrever isto, bora lá fazer tudo. E depois, pronto, não querer mais relacionar nunca mais. Aliás, mas agora avanças para uma outra. Não avanço para lado nenhum, eu não quero nunca mais saber da Academia para nada. Para nada, foi só, eu tenho que provar a mim próprio que, ok, eu chego lá e pronto. Não, isto agora. Esse foi o teu único objetivo então com o mestrado, foi provar-se? Não, o resultado foi esse. Sim. Não, mas eu absorvi, bebi tudo o que me foi dado a beber durante o processo, com a melhor das vontades e gostei muito.
Gostei muito de tudo, porque havia uma coisa que eu não tinha, era, então, na contemporaneidade, quais são as possibilidades? Ou seja, o que é que eu ainda posso fazer que não tenha sido já feito? Foi tudo feito. Conclusão, foi tudo feito. Mas coisas que eu não sabia que tinham sido feitas e que ainda me questionava. Se calhar fazia uma coisa assim, ou sabe? E depois, não, então está tudo feito. Está tudo feito. Por isso, quando o Silva Melo tem expressões muito curiosas, que é a história do folhado, e depois o folhado é o folhado, depois podes pôr muito chantilly no folhado, mas Não deixa de ser um folhado. tem muito chantilly. E ele diz que pois, o chantilly é o suficiente apenas, no teatro dele é de facto o chantilly é o suficiente. Embora ele vá também para as grandes produções, para os grandes palcos, para o São Luís, para o Nacional, enfim, mas o teatro dele não se desvirtua, apesar disso. Sim. Apesar disso, é-nos sempre dado daquela forma interessante e que nos atrai, que nos leva para a história. Se o teatro vem para nós, porque no fundo o teatro na essência é isso, não é? É contar-nos uma história, entusiasmar-nos com uma história, porventura com essa história despertar em nós, dependendo sempre da nossa capacidade crítica, mas despertar em nós a necessidade de se relacionar com algo ou algum assunto ou de opinar relativamente a algo ou de produzir ideia nova a partir da informação que obtemos numa peça de teatro. Pode ser interessante, pode ocorrer tudo, desde que a mensagem do teatro não, haja interesse em dá-la e em que o espectador se deixe ir para lá, porque o teatro fechas a porta, estás na convenção. Tens que aceitar a convenção, a porta fechou-se. Aliás, normalmente fecham-se com força as portas dos teatros, antes de iniciar, não é? Sim, exatamente. É para marcar. Exatamente. E agora, ou aceitas ou não aceitas a convenção, senão vais estar incomodado o tempo todo. Mas também tem que ser bom. Tem que ser bom, claro, senão não vais para lado nenhum, ficas ali. E mesmo incomodado, mesmo aceitando que, ok, eu estou disponível, mas a história não te leva, a história, ou a ação, ou a encenação, ou os atores, enfim, não te levam para lá, não te levam para lá. E depois, então, surgem os subterfúgios da quantidade de chantilly. Com as luzes, com os cicloramas, com os cruzamentos interdisciplinares, ou enfim, outros cruzamentos. E em que depois a codificação da mensagem, lá está, e entra a academia, não, convoco a academia à conversa por causa disso. A culpa é da academia. Porque hoje em dia tem, sobretudo, extraordinários académicos, com percursos académicos extraordinários, a falarem sobre teatro, sobre coisas que não são. Ainda tem que ter uma ligação muito. E depois queixamos que não há públicos. Pois claro, não há, pois então a distância foi sendo cada vez maior. E com origem na academia, porque de repente a academia é que acha que sabe tudo e que pode opinar e dizer, e o teatro é isto e não é aquilo, e o teatro vai por aqui e não vai por ali. Mas isso não é só de agora, não é? Não é só de agora, mas também não é de sempre. Não é de sempre. Mas também não é de sempre. Mas, eu também não tenho um exemplo muito favorável a dar, porque eu só fiz uma licenciatura e foi em Ciências da Comunicação, portanto, grande parte desse ambiente académico que tu falas eu também o vivi e não gostei muito também. Mas, honestamente, não sei se é algo que... Basta veres uma candidatura, por exemplo, a um apoio pontual ao teatro. Sim. Que é das mais simples. Okay. Dá-me algum exemplo? Não, uma candidatura qualquer, é só por referir depois o que é Sim. A forma como tens que tratar o assunto e defender o teu projeto. Eu vou pôr entre aspas, por exemplo, o linguajar é académico mais, tem que ser, porque senão nem sequer... Senão nem vão olhar, não vão olhar, quer dizer... Só começam a ver se há notas de tu rodapé. mesmo que não o sejas, tens de ter depois um académico ou alguém que domina aquele código comunicacional, que é disso que se trata. Sim. É como os apoios europeus, a isto e aquilo e aquilo outro, não é? Há pessoas, há especialistas em intermediar, porque dominam esses códigos. A questão é, eu abomino esses códigos. E eu, no caso do teatro, acho que esses códigos estão muito relacionados com a academia, que levantou o nível do código de comunicação. Pronto, que lá está, como em muitos espetáculos, os encenadores, os diretores artísticos sentem uma necessidade transcendental de elaborar e de codificar a mensagem de tal forma para que aquilo seja de facto erudito, mais.
Epá, e depois é um aborrecimento. Normalmente é um aborrecimento. Sim. De maneira que há muitos teatros. Há muitos teatros. Há uns que eu gosto mais, há outros que eu aprecio menos. E depois há o cinema, que eu só conhecia enquanto espectador, aliás, muito novito, quando vim para Lisboa aos 18 anos, uma das minhas atividades preferidas eram as sessões fora de horas do quarteto, em que saltava alegremente de sala para sala, até às 4 da manhã às vezes, porque havia sessões, eu não sei já se era ao sábado, havia uma que começava às 2. Acabava às 4 da manhã, frequentemente no quarteto, e curiosamente andava por lá, nessa altura, com idades semelhantes à minha, muita malta, que hoje são, e ainda bem, alguns dos nomes do nosso cinema português, quer ao nível da realização, quer da interpretação, mas nomeadamente ao nível da realização e da produção. Nomes que não vale a pena estar a referir, mas são mais ou menos todos os que andam hoje aí. E eu, cruzando com esta malta toda. Com malta que depois também acabaste por trabalhar, alguns deles. Não, agora, era aí que eu queria chegar. O cinema, eu estou teatro. O teatro é o meu grande entusiasmo. Mas vim a descobrir que o cinema, afinal, é uma coisa muito interessante para um ator. Muito. É uma arte muito interessante. A forma de fazer, o cinema tem outros tempos, não confundir com a televisão, que também faço e que faço porque é preciso fazer. Mas o cinema dá-te outros tempos e as relações com as equipas, e nomeadamente com a parte artística, com a realização, com a fotografia, quando há comunicação, e eu, no meu caso pessoal, como sou atreito a comunicar, não costuma ser complicado relacionar-me, e tenho gostado muito do que tenho feito. Muito. Espero poder vir ainda a fazer muito cinema, porque me atrai cada vez mais o tempo do cinema, quão extraordinário é o cinema depender sempre daquelas 20 ou 30 ou 36 ou 48 pessoas que lá estão. É que depende mesmo delas. Exatamente. Todas. E o que sair é daquela malta toda. Mas toda mesmo. Até do driver, que não se atrasou e que chegou ao tempo ao platô com o ator. Depende de toda a gente. Depende de toda a gente. O cinema é mesmo um produto coletivo. É uma ideia, claro, de um realizador ou de um autor de um guião ou de alguém que resolve adaptar, seja o que for, mas não interessa. É uma ideia original, mas depois para materializar depende mesmo da malta toda. O teatro. Eu tenho algo quase preparado, mas não sei se chego a fazer. Mas que é não, lá está, o teatro é o ato onânico, como é que é dizer, é o supra-sumo do ato onânico, que é, eu posso arranjar um texto, até escrevê-lo, encená-lo para mim próprio e executá-lo em monólogo, portanto, não há nada mais ensimismado do que isto. Ou seja, não depende de nada, nem de ninguém, quando muito num espaço físico, outros espectadores depois lá vão. Mas não, no teatro nem está, às vezes, muito preocupado com isso. O teatro, enfim, um certo teatro. Sim. Mas queixa-se dos espectadores, não há espectadores, temos de formar públicos, e até fazem workshops. Isso também é um problema do cinema, não é? Sim, o cinema encontramos algumas justificações. Na contemporaneidade temos aí algumas explicações para isso. Os Netflix, os YouTubes. Não, mas o problema do cinema português não é só de agora. O português, desculpa, eu precipitei-me. Sim. Não, o cinema português é uma coisa que está cada vez a superar-se mais. E que eu sinto que isso pode ser a vida será sempre determinante, mas que é, fazia-se, por exemplo, muito mau som no cinema em Portugal. Verdade. Do pior que ninguém conseguia ouvir os diálogos no cinema português. Isso concordo, sim. É uma coisa que se agora já vai, finalmente, não é? Depois, ao nível da composição do quadro, enfim, nunca se pensava em grandes dinâmicas. Também tínhamos uma escola, tínhamos o nosso realizador mais consagrado, o Manuel de Oliveira, não é? Que de alguma forma formatou, moldou muitas pessoas, muitos realizadores à volta dessa forma de fazer. Oliveirinhas, como uma vez ouvi alguém dizer.
Eu conheço pessoalmente e sou muito amigo de uma, chamemos-lhe Oliveirinha, e A Rita Azevedo Gomes, com quem trabalhaste? com quem trabalhei, sim, com quem tive o prazer de... A minha primeira ida ao cinema, não, eu admito, em 2005, pouco tempo depois de ter começado a fazer teatro, chamaram-me, alguém que foi ver uma peça em que eu estava a participar, achou curioso, e chamou-me para ir fazer 2 dias a um filme do João Botelho, Tiago, o Fatalista. E lá fiz. Mas aquilo não me disse nada, não confesso, nem percebi. Estou aqui, agora está ali uma câmara, pronto. É uma coisa assim muito solta, muito ligeira. Sim. E depois, em 2010, de repente há uma oportunidade, a história é sempre. As minhas idas ao cinema com alguma. Como é que dizer? Com alguma. Que resultam em trabalho que depois me apraz e que é reconhecido também por terceiros, foram sempre obra do acaso. Foi sempre por acaso. Por acaso, em 2010, a Rita Azevedo Gomes tinha. Isto foi numa quinta-feira, ela tinha os estúdios da Tobis, foi a última longa filmada em estúdio na Tobis, A Vingança de uma Mulher, da Rita Azevedo Gomes, e então a Rita ia começar tinha a Tobis a partir de segunda-feira, isto era uma quinta, imediatamente antes, e ela disse ao meu encenador, com quem eu trabalhava, ao Carlos Carvalheiro, e disse: olha, eu estou aflita, porque o ator com que eu tenho vindo a trabalhar isto não funciona, não está a funcionar com a atriz, estou muito aflita. Podias ser tu, se calhar, a fazer. O próprio Carlos Carvalheiro, eles são amigos de longa data. E ele riu-se muito, ter-se a rir muito, quando isto contou-me ele depois, não sei. Ter-se a rir muito e disse: ele é. Pronto, disse uma piada qualquer e disse: eu tenho lá um indivíduo, tenho lá um gajo. Ele disse: tenho lá um gajo, que é tão vaidoso. Foi assim que ele se referiu a mim, que é tão vaidoso que até é capaz de fazer isso. E ela achou a piada, a forma como ele se me referiu. E foi nessa noite ver um ensaio nosso. Estávamos a preparar Ricardo III, Shakespeare. E então eu vi lá umas senhoras, que era ela, depois vim a saber, ela e a primeira assistente, a João Monteiro. Umas senhoras que, quando parámos, fizemos uma pausa no ensaio, vieram ter comigo. Boa noite, apresentaram-se e tal. O Carlos falou em si, e há isto assim assim. Se você pudesse, nós gostámos do que vimos, se você pudesse estar amanhã às 9 da manhã na Tobis para fazermos um ensaio com a atriz e ver se a coisa realmente funciona. Se a coisa funcionar, na segunda-feira começamos a rodagem. Esta informação é dada assim em 30 segundos, não é? E tu ficas, nem sabes, sei lá, eu acho que deve ter gaguejado, corado, transpirado, deve ter tudo ao mesmo tempo. Era uma cena que isto era bem retratado, era daqueles momentos de desenho animado, com tudo a fumegar, o fumo a sair pelas orelhas, e então não consegui dormir, claro, nessa noite, eu vivia no entroncamento, no Ribatejo, à época, eu meti-me num comboio às 6 e tal da manhã, às 9 da manhã estava na Tobis, com não sei quantos cafés, e faz o ensaio e foi das coisas mais, sei lá, mais entusiasmantes que me ocorreram até hoje, porque senti-me entusiasmado na forma como estava a ler, foi só a ler, com a atriz, percebi também que da parte dela as coisas estava-lhe a saber bem, via o brilhozinho nos olhos da realizadora e via a primeira João Monteiro muito esfuziante a dizer: é isto. E pronto, e de repente na segunda-feira estava num processo de 2 meses e meio de uma longa-metragem com 5 ou 6 semanas de estúdio logo para começar. Quer dizer, aquilo que eu conhecia dos documentários e dos making-ofs e dos director's cuts e coisas do género, de repente eu estava lá, tinha um camarim, tinha uma chapa, tinha, enfim, o que é isto? Então, mas eu ainda nem sei se sou ator, como é que eu estou aqui agora? Então tem que ser, vá lá, amor. E instalei em mim uma coisa que durou o processo todo, que não sei o que foi, mas foi uma vontade de fazer, de querer fazer e de tentar fazer sempre na medida do que me era solicitado, sempre, não sei, o que me foi dito foi que eu fiz de forma muito equilibrada, que nunca era de esperar, fui muito contido, nunca fui,
pronto, a coisa passou-me muito bem e fiquei, pronto, o filme aliás foi premiado várias vezes, a Rita Durão ganhou como protagonista, embora fôssemos co-protagonistas, ela era definitivamente a figura, não é? Sim. Era a mulher, era a mulher, a vingança, exatamente. E então a Rita foi premiada nos caminhos do cinema, como melhor atriz, o filme foi premiado, ganhou muitas coisas, entre outras o Festival de Cinema Sul-Americano, o Cinesul, enfim. E é isto, o cinema a partir daí empreganou-se em mim de uma maneira tal que comecei a olhar com outros olhos, porque eu era um pouco radical, não, isto do teatro é que é coisa pura, em termos do acting, em termos daquilo que eu quero ser, ou pretendo ser ator. O teatro é que é coisa genuína, não, ali é que é preciso tê-los no sítio. Válido para todas as senhoras que nos estiverem a ouvir. E então eu tinha esta coisa, esta a priori, do qual já me desfiz, em bom tempo me desfiz dele, porque realmente o cinema é diferente, é toda uma outra coisa e é extraordinário e é muito, muito recompensador perceber quando sentes que a coisa esteve lá, que era aquilo e que deste o que era preciso e que é muito interessante. E quando és bem dirigido e dirigido por pessoas que também gozam com esse momento, com a forma como te dirigem, como te levam lá, mas é perceberem que tu queres ir lá. E depois vês o resultado, não é? Vês o resultado final. Depois isto também depende depois muito da visão do montador, não é? Da visão do montador, que há uma visão que surge mais tarde no filme, e que às vezes pois, e que de repente tens ali 3 ou 4 filmes diversos. Com os brutos tens 3 ou 4 filmes. Há um projeto que vais tirar em breve, que eu vi em que tu entras como ator e que eu tenho uma grande curiosidade, que é a Herdade do Tiago Guedes. É uma participação relativamente curta, mas tenho muita curiosidade à volta desse filme. Acho que o produtor, o Paulo Branco, disse que o viu 4 vezes, diz que adora o filme. Eu vi uma a convite do Paulo Branco, precisamente numa manhã recente, há 2 ou 3 semanas, no Monumental, mas era de logo de manhã, uma segunda-feira, às 10h30 da manhã. Eu tive dificuldade com o trânsito para chegar lá, atrasei-me e cheguei, já o filme tinha começado há 20 ou 25 minutos. Mesmo assim não deixei de entrar, mas percebi que já não me ia ver, porque entro nesse primeiro período do filme. Mas o que eu vi, e o filme tem 186 minutos, eu nunca estive tão confortável num filme extra longo. Nunca tinha estado. Pois eu compreendo porque é que o Paulo Branco pode dizer que realmente já ouviu 4 vezes e que não se cansa. E que não se sentem as 3 horas. Não se sentem as 3 horas. Não se sentem 3 horas de filme, embora realmente fui poupado, mas não o fui, porque quem me dera ter visto aos primeiros 25 minutos de filme, mas percebo que o filme está extraordinariamente equilibrado. Não é? E depois está os dois protagonistas, o protagonista nomeadamente, bom, pode-se citar nomes, mas o Albano Jerónimo está, não sei, o Albano está enorme, está enorme. Para mim, conhecendo algum do trabalho dele, no teatro até vi uma vez só, mas já tinha uma muito boa impressão dele. Isto é um ator a falar de um atorzão, de um atorzão, pelo menos que o é. Ele merece. Eu não estava. Eu gosto, a bem dizer, que sou fã. Eu fiquei fã do Albano Jerónimo, não me importa nada de dizer. Acho que não é vulgar a malta dizer muito bem uns dos outros, ou é, e depois, mas é de forma cínica. Isto é genuíno, é mesmo. Ele está tremendo, tremendo. Eu acho que ele, para além do filme em si, o Tiago Guedes fez um grande filme. Eu adorei ser dirigido por ele, o pouco que estive no filme, adorei, percebi até a forma como ele realmente, a visão do cinema que ele tem e onde quer chegar. E então ele extrai tudo de ti, ele é dos tais. Eu estava a pensar nele há pouco quando me referi a esse aspecto do diretor, do realizador, que te ajuda a ir lá por ponto tal que tu
estavas com receio de arriscar, mas ele propõe-te isso e mais além, e desafia-te para outras coisas, e não te deixa fazer duas vezes igual. Não há cá metronomia no cinema dele, fazes sempre diferente. O take não ficou bom, mas não interessa, mas vamos fazer diferente. Não é vamos repetir o take tal qual, não, isso com ele não vi, pode ocorrer, mas no período que recordei com ele, não. Em cada uma das cenas que fiz, que filmei com ele, pode ter havido 8 ou 10 takes, e é que eu ao princípio trocava, mas eu não estou a fazer bem. Mas ele tranquilizava-te logo, dizia, não, eu quero agora é outra coisa. Vá, é isso e agora mais isto. Eu tenho mais aquilo, eu tenho experimentado por ali. Está bem, isso está por aí, mas agora vamos fazer ao contrário. E de repente, se alinhas naquilo, é bestial, porque estás a fazer coisas que sentes, mesmo assim estão sempre certas. Podem ser usadas. Portanto, estou convencido que quem for montar um filme dele pode fazer 10 filmes, em vez dos tais 3 ou 4 pode fazer 10. E o filme está extraordinário, e o Albano Jerónimo está muito bom, e eu acho que aquele filme vai ser premiado, de certeza, e espero que seja um sucesso comercial. Vamos ver, também estou muito curioso. Mas olha, já quase a terminar, porque já estamos aqui há muito tempo à conversa, não parece, mas já estamos quase há 1 hora à conversa. Queria só perguntar se tu em 2004, foi 2004, 2003? 2003, 2003, tu depois quando é que percebeste que conseguias viver só? Não, eu ainda hoje não percebo se consigo. Ok. Vou tentando. Continuas a fazer Continuo outras coisas? Não, por acaso não. Ou melhor, sim, se considerarmos recorrer a fazer alojamento local, ou uma coisa assim do género, enfim, como forma de superar dificuldades ou de complementar o que se vai fazendo. Depois deste longa-metragem que eu referi, da Rita Azevedo Gomes, e dentro da tal casualidade em que como é que eu aparecia nos projetos, que era sempre de forma casual, ou porque alguém partia uma perna, não é o caso, mas por exemplo... Ou que tu fazias com que alguém partisse uma perna. Não, eu fiz uma que foi premiada, uma curta-metragem, que agora no último Caminhos do Cinema, fiquei surpreendidíssimo porque fui premiado, coisa que ocorreu desta vez, provavelmente nunca mais ocorrerá, e nem estava a contar com isso, então naturalmente nunca ninguém conta, claro, mas enfim, eu estava mesmo nos antípodas de poder considerar, eu um dia vou ganhar um prémio, e então fui premiado com uma curta-metragem, enquanto ator, mas com uma curta-metragem que estava a concurso nos Caminhos do Cinema, em Coimbra, agora no último festival de 2018. E surge nesse filme também por mero acaso, porque o ator, a rodagem começava na segunda-feira e no domingo o ator que vinha de Berlim, a esposa que estava grávida teve um problema e ele disse, eu não posso ir porque a minha esposa está nesta condição. E eles passaram essa tarde, domingo toda à procura de um ator qualquer que os desenrascasse, chamemos assim, e chegam a mim, por portas travessas. Provavelmente porque mais ninguém no domingo à tarde se dignava a atender-lhes o telefone. E fui contratado pelo telefone, sem casting nem nada. Sim. E fiz essa curta com um prazer imenso. Foram 2 semanas maravilhosas. E foi um prazer trabalhar, mais uma vez, a questão da equipa estava toda certa. A coisa correu bem, o filme está ótimo, foi muito bom, já foi premiado várias vezes também. Inclusive o realizador, pela adaptação, ganhou também, já foi premiado também naquela adaptação. Bem, enfim, isto para vir à questão dos rendimentos. Sim. Ora bem, isto são rendimentos pontuais, porque, por exemplo, continuo a não ter convites para integrar nenhuma companhia de teatro para uma grande produção ou para uma média produção. Tenho que fazer o meu teatro com as pessoas que conheço. 1 ou 2 lá me vão convocando, tenho bons amigos que são atores referenciados até, que eu convoco às vezes para as minhas produções, para, enfim, porque gosto deles, porque eles são bons, porque justificam naturalmente e porque vão a brilhantar um pouco a minha produção, de forma a tentar vendê-la um pouco. Sim. E depois, então, tem sido a televisão, a publicidade também, a televisão, a publicidade, algumas dobragens, vozes off. Tem sido mesmo assim à volta de... Sim, mas isto desde... Não está a ser outra vez numa metalúrgica? Não, foi depois de ter feito a tal longa-metragem da Rita Azevedo Gomes, em 2010, aquilo depois, em 2011, estreou no LEF Fest, no Lisbon Estoril Film Festival, do Paulo Branco, à época. Foi ele que distribuiu depois comercialmente o filme. Exatamente. E em 2012 eu digo, mas o que é que eu continuo a fazer aqui no Ribatejo? Isto é muito lindo. Mas eu acho que quero mesmo é isto, portanto, tem que ser isto. Tenho que ir para Lisboa. Pronto, em Lisboa
É onde estão, é onde estão as coisas, só que não tem sido fácil, porque eu nunca tive agentes nem nada disso, agora então tenho então uma agência com a qual estou a trabalhar, de facto as coisas estou a ter mais possibilidades de trabalho, pelo menos tenho a possibilidade de ir a castings que eu desconhecia, não é? Isto passava-me tudo ao lado, lá está, eu ia trabalhando por adjudicação direta, era mais ou menos assim, os trabalhos que ia fazendo. Porque alguém na televisão me conhecia lá na produção e de vez em quando lembrava-se de mim. Bom, isso continua a ocorrer, não é? Mas agora com esta liberdade que foi dada com a RTP, entregar muito trabalho a produtoras que estão na periferia das grandes produtoras nacionais que trabalham a ficção nacional, não é? E essas outras produtoras que normalmente estavam mais ligadas ao cinema, e estão. Pegam estão agora a pegar nesta ficção, nas séries para a RTP, e isso está-nos a dar também mais trabalho, a mim e a outros como eu, porque não é fácil, tu aos 43 anos é que descobres o que é que queres fazer e entras num mundo onde toda a gente lá está desde a mais tenra idade, onde há uma teia de relações que não é condenável, que é lógica, que existe. Onde há uma teia de relações, as pessoas se conhecem, se reconhecem capacidades e dizem: eu vou contar contigo para, eu sei que tu vales isto, eu quero-te depois para, ou quando fizer não sei o quê, conto contigo. Estas coisas comigo não acontecem. Não? Eu não tenho vou tendo alguns amigos e amigas. Isso é mais difícil. Portanto, é mais difícil. Eu preciso é que me seja dada a oportunidade de eu então ir lá, testarem-me, darem-me a possibilidade de uma audição, de um casting, seja o que for, e tentar por esse meio então ser-me reconhecida a competência para fazer esse trabalho. É sim, devias ter começado mais tarde. Lembro, por exemplo, não sei se lembra, não sei se sabes quem é o... Não, estou-me a lembrar de um caso. Sabes quem é o José Pinto, o ator que era o Salazar no Capitão Falcão. Ele é um ator assim muito mais velho, já tem 90 e tal anos agora. E ele, isto contar-me, sim. Ele começou a ser ator depois de se reformar, de trabalhar numa companhia dos telefones aos 62 anos, ou lá que foi. Sim. E, portanto, se ele consegue... Né? Mas ele também temos uma liberdade. Repara, eu estou perfeitamente na fase ativa da vida ainda, embora esteja muito próximo dos 60 anos. Para o ano. Não, mas estou a dizer que começaste mais cedo em comparação a ele. Sim, ou seja, mas numa fase em que... se tu parares com as atividades que tens e resolveres, então agora vou ser ator, então o incoming, o rendimento tem que vir daí, não é? Então como é que tu fazes isto numa altura em que tens compromissos? Sim, eu sei. Ou seja, eu reformo-me, tenho a minha reforma, isto para mim agora é um hobby que eu pode virar profissão, claro. Pode virar métier, com certeza. Mas tem lá a reforma mas sempre enfim, todos os meses. tem uma segurança económica, não é? Tem essa estabilidade que permite libertar a cabeça. Se a tua cabeça estiver a pensar, eu para a semana tenho que ter X e ainda me falta metade e tenho um compromisso, é que isto ocupa, não sou um português original, ocupa-nos a muitos de nós, não é? E depois há vidas mais caras, vidas mais baratas. Eu vi uma atriz aqui há uns dias a queixar-se numa revista ou num jornal público a dizer que ganhava cerca de 4 mil euros por mês, mas a vida dela era cerca de 7, 8 mil euros por mês. Se cada um estabelece, não é, pois, eu a sua dimensão, não é? Mas uma pessoa queixar-se que de 4 mil está mal paga porque tem uma vida que lhe custa 7, 8 mil por mês, eu acho que temos que ter algum senso. Sim, exatamente. Pai, isso agora fica-me a sentir um bocado... Há quem não saiba. Mas a dizer que precisava de apoio. Ela queixava-se que precisava de apoio dos amigos. Por favor, apoiem-me, ajudem-me, porque eu preciso de superar este diferencial. Não, mas o que eu queria dizer era que pronto, que apesar de lá estar, teres começado mais tarde do que é suposto, apesar de tudo já tens um certo espólio artístico, digamos assim, porque eu gosto sempre de apontar em casos como o teu, porque é aquela coisa que é contra o que é normal, não é? Quer dizer, começas mais tarde, acabas por ir trabalhar em filmes, trabalhas com a Rita Azevedo Gomes, fazes participações em vários sítios, no teatro, em emoções e etc. Ou seja, também é possível não ir por aquela norma de tens 18 anos, vais fazer o curso ali. À Escola Superior de Teatro e Cinema, depois fazes o mestrado, porque senão já tens de fazer o mestrado. E depois vais. E depois és ou não convocado. Sim.
por alguém que te dá uma primeira oportunidade, normalmente subremunerado, Quase mas tu sempre. não te preocupas, porque, enfim, eu lá está. Apesar de não ser fácil para mim, de maneira nenhuma, nomeadamente economicamente, eu tenho tido a oportunidade de recusar trabalhos por me quererem subpagar. Ok. E, inclusive, fiz um trabalho em que toda a gente acreditou que eu estava a brincar. Eu disse, eu vou, mas o meu cachê é X. Ah, pá, mas sabes, só temos Y. Eu vou então de borla. Não vos cobro nada. E a produção, se um dia angariar dinheiro, paga-me o cachê que eu quero. Nem que seja daqui a 10 anos. Não se esqueçam. É curioso que esse trabalho já estreou. Estreou numa das grandes salas nacionais. Mas ainda a produção ainda não só me contactou para ir à estreia, não me contactou ainda. Mas foi certo, Não, e então, não, aquilo é que demorou uns anos a ficar totalmente montado. Eu não vou dar mais detalhes, ok. não vamos referenciar isto. E então, no dia da rodagem, era apenas um dia, eu, no fim do dia, então vá, vamos te pagar aquilo que combinámos. Não, nós não combinámos isso. O que eu disse foi isto assim, é que se não há esse montante, então está feito. Muito obrigado, meus amigos, está feito. Ficaram aborrecidíssimos comigo, levaram-me muito a mal, a sério. Levaram mesmo a mal, eu disse, mas não foi o que eu tinha dito, desculpem lá, mas foi o que eu tinha dito. Tal como tenho tido trabalhos em que me querem subpagar, nomeadamente na voz. Sim. Eu digo, não, existe uma tabela, desculpem, eu trabalho pela tabela, podem ficar com 10% ou 20% para o estúdio, entenderem, mas a tabela é para cumprir. Mas isto é low cost. Não há, a minha voz não é low cost. Não é a minha, não posso alinhar nisso. E tens de pôr os limites, porque pois, senão... deixei quase de fazer dobragens por causa disso também, porque é demasiado low cost e acho que não podemos alinhar nisso, não podemos dar suporte a essa rapaziada que anda a tentar ao máximo ficarem com um lucro máximo de intermédio, não é? Ali no meio, ou são os intermediários entre o cliente que quer e nós que queremos trabalhar, mas ser pagos por isso, não é? E depois levam as coisas aos limites do inenarrável, do abjeto mesmo, às vezes. E então às vezes eu tenho recusado, apesar de precisar daquilo, realmente dava-me jeito daquele dinheiro, mas desculpem lá, mas se não for por X, se não for por aquilo que falámos, não vale a pena. Claro, é quando uma pessoa começa a perceber como é que estas coisas funcionam, tem de perceber que tem de impor os seus limites. Ou seja, cá vou fazendo as minhas coisinhas, das quais me orgulho muito, gostava de fazer muito mais. E vais fazer de certeza. Esperemos, com o tempo, logo se vê. Eu também ainda só vou fazer 60 anos. Já passei a fase mais difícil. E fizeste agora, também supostamente vais tirar este ano, acho eu ainda, o Feliz Natal Senhor Monstro. É verdade. Eu vi só uma versão, o Tiago Laranjo, que escreveu o argumento, mostrou-me uma versão ainda que não estava acabada. Eu fiquei bastante impressionado com o filme, mas acho que estás muito bem na curta-metragem, naquele papel. Vamos lá, parabéns. Obrigado. Vamos lá ver se o João Paz da Silva, que realizou com o André Rodrigues, que era esse trio maravilha, o Tiago Laranjo, o André e o João, com que eu tive imenso prazer em fazer isso. O Feliz Natal, Senhor Monstro. Eu acho que o João, entretanto, acabou de editar uma versão que aparentemente será a final. Sim. Acho que o filme ou está para colorir ou vai ser colorido e pronto, está a acabar. É a pós-produção que falta e vai se candidatar a ir ao Motor X este ano, esperemos que sim. Sim, porque acho que faz todo o sentido. Estou muito curioso depois em ver isso lá. Olha, se calhar vamos ficar por aqui, agradeço-te muito. Eu é que agradeço. Continua aí a ser o corpo maltese da vida e vamos vendo então o que é que vais fazer agora para os próximos tempos. Vamos derrubando aí uns moinhos, como o Dom Quixote. É sempre a tua vida, não é? Derrubar moinhos. Quando não usar, invento-os.